campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Religião dos Espíritos. Hoje, capítulo de número 50, que tem como título Pena de Morte. É uma reunião pública que data de 10 de julho de 1959, e a questão do Livro dos Espíritos a ser estudada é a questão número 760. Nós vamos ler essa questão, porque é um tema importantíssimo para todos nós. E a pergunta de Kardec aos espíritos é a seguinte: a pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A resposta: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e o seu desaparecimento representará um progresso para a humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos próprios homens. Falo de uma época que ainda está muito distante da época atual. Comentário de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos entre os povos mais avançados um progresso nas restrições impostas à pena de morte. Hoje em dia, a sua aplicação também está limitada à natureza dos crimes. Se compararmos as garantias com que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade com que ele é tratado, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer o caminho progressivo pelo qual a humanidade avança. Então agora nós vamos ler no nosso capítulo 50 o que Emmanuel nos traz sobre esse tema, pena de morte. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Olha que interessante que Emmanuel nos fala. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada a peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Olha o que Emmanuel agora vai falar. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Jesus não teve defesa. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre os juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina que se lhe dê o tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural.
e entregue à multidão, amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime. Como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade? Educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir no ádito da consciência o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Enquanto eu lia esse texto, meus irmãos, de Emmanuel, eu pensava sobre as nossas pequenas condenações nos nossos dias. Como nós devemos vigiar e orar para não culpar aqueles que estão próximos de nós. Como nós devemos limitar o nosso olhar para não condenar aquele irmão que não comunga das nossas ideias. Aquele irmão que não pensa como nós, que ainda não foi tocado pelas ideias cristãs, por aqueles irmãos que ainda não compreendem a imortalidade da alma, aqueles que ainda não dividem o amor, a fraternidade, o perdão. Nós ainda não dividimos tudo isso, mas nós temos lucidez para um dia aprender a amar, para um dia aprender a perdoar, para um dia podermos ser fraternos. Porque quando nós condenamos esses irmãos que cruzam os nossos caminhos, quando o nosso olhar ainda é um olhar de que nós queremos tirar o cisco do seu olho, mas não enxergamos a trave no nosso, provavelmente são reminiscências do nosso passado de crueldade. Nós precisamos aprender com essa doutrina que nos educa, que nos esclarece, que nos fortalece para os nossos dias. Nós precisamos lembrar do Cristo condenado à morte, abandonado na cruz pelos seus melhores amigos. E muitos de nós estávamos lá nessa época, meus irmãos. Muitos de nós o condenamos e o julgamos. Ele nos convida agora a nos desvencilharmos desse olhar julgador, para que nós possamos tratarmos-nos uns aos outros com dedicação, com um olhar de crescimento espiritual, sem mágoas, sem ódios, sem vinganças. Como nos diz Emmanuel, tirar o criminoso dos seus crimes, educar o criminoso como nós precisamos nos educar. Se erramos, vamos nos perdoar, mas vamos procurar não errar e nos equivocar mais nos mesmos acontecimentos. Vamos exercitar esse amor que está dentro de nós. Vamos praticar essa indulgência que o Evangelho tantas vezes nos convida. O tempo passou muito rápido. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site